Olá, pessoal. É um grande prazer estar apresentando hoje no quarto Seminário Internacional de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu sou a Flávia Piscinin Paz, autora do artigo A Mulher Camponesa na Luta pela Terra, entre a Resistência e a Reprodução do Patriarcado nos Assentamentos do Oeste do Paraná. Esse artigo foi desenvolvido em coautoria com o Marcelo Wordel-Gubert, Márcia Renz, Glauci Hoffmann e a Dirlene Moura. A partir disso, inicio a nossa apresentação falando sobre o tema central do artigo desenvolvido, a mulher camponesa. E o cerne da nossa pesquisa foi analisar o papel da mulher camponesa e a disputa pelo direito à terra. E o que eu quero apresentar hoje é uma investigação que buscou compreender como a luta pela terra é atravessada por desigualdade de gênero e como as mulheres camponesas têm produzido formas próprias de resistência e emancipação. Nos estudos sobre a questão agrária brasileira, há dados que se repetem ao longo dos séculos. A terra sempre teve dono, e esses donos sempre foram majoritariamente homens. A legislação fundiária, desde a Lei de Terras de 1850 ao Estatuto da Terra de 1964, consolida a propriedade rural como um espaço patriarcal, onde o sujeito reconhecido pelo direito era e ainda é o homem proprietário. E os dados atuais confirmam essa continuidade. 87% das propriedades rurais no Brasil ainda estão formalmente registradas em nome de homens. E isso significa que, mesmo quando as mulheres realizam grande parte do trabalho produtivo e reprodutivo, elas surgem excluídas da titularidade, da decisão e da própria representação jurídica. A pergunta central desse artigo é: como o patriarcado agrário se manifesta nos assentamentos e como as mulheres respondem a esse patriarcado agrário? A metodologia adotada foi uma metodologia com abordagem qualitativa, interdisciplinar, ancorada num diálogo entre o direito agrário, a sociologia rural e os estudos de gênero. Essa análise, ela articulou uma revisão bibliográfica de autores clássicos, como José Martins, Silva Federici, Carmen Diana DR, Henrique Leff, Boaventura Souza Santos, somado a dados empíricos apontados pelos relatórios do INCRA e entrevistas. Dentro do nosso desenvolvimento, com base nos achados, nós desenvolvemos, então, uma categoria analítica de justiça agrária de gênero. Esse conceito, ele parte da ideia que a reforma agrária só se realiza plenamente quando incorpora a igualdade de gênero como fundamento e não como um complemento. Não basta redistribuir lotes, é necessário redistribuir poder, reconhecimento e autonomia. Isso significa políticas de cotitularidade, reconhecimento do trabalho reprodutivo, participação das mulheres nas instâncias decisórias e valorização dos saberes femininos. Ao final da pesquisa, nós chegamos a uma conclusão bastante consistente. A emancipação das mulheres camponesas não é um efeito colateral desejável da reforma agrária. Ela é condição. Ela é condição para que a reforma agrária cumpra a sua função social. Nos assentamentos estudados, encontramos elementos concretos de transformação, práticas de cuidado que se convertem em estratégias políticas, ações coletivas que fortalecem a autonomia feminina e novas formas de gestão da terra, que articulam igualdade, sustentabilidade e solidariedade. O campo brasileiro ainda é marcado por profundas desigualdades, mas ele também abriga experiências inovadoras, experiências construídas por mulheres que, historicamente, foram e muitas ainda são invisíveis. Hoje, redefinem o próprio significado da luta pela terra, essas mulheres que buscam o seu lugar de fala e lutam numa resistência silenciosa, numa resistência cotidiana, como bem fala John Scott, aquela resistência do dia a dia, da manutenção dos seus lares, do plantio, da sustentabilidade. Obrigada. Deixo, por fim, parte das nossas referências bibliográficas.